Olá, sejam todos muito bem-vindos. Neste capítulo farei resumo de algumas páginas, então depois daremos continuidade diretamente no livro. Em Sydney, ele encontrou um professor de inglês, onde praticava 10 horas de aula por semana. Também se matriculou em um MBA. Sua intenção era se tornar mais prático e fluente possível. O fuso, com diferença de 13 horas do Brasil, no início foi cansativo, mas de uma certa forma o favoreceu, pois tinha as tardes livres e sem culpas, uma vez que era madrugada no Brasil. Isso lhe proporcionou mais tempo com seus 2 meninos. Sua rotina estava em fase de adaptação, mas tudo ocorrendo muito bem. Reuniões por videoconferências, com viagens ao Brasil a cada 2 meses. Até do que, a partir do 7º mês para frente, percebeu o sinal de enfraquecimento em seus negócios, devido a seus diretores não estarem performando conforme o seu esperado. Depois de uma reunião presencial com o seu diretor e o resultado não positivo, decidiu voltar com as malas e a família para o Brasil, sem concluir os 12 meses conforme planejado, que foi uma necessidade. No voltar para o Brasil, reassumiu o negócio e fechou o ano com uma taxa de crescimento muito boa. O que foi bom, pois além de perceber que ele e sua equipe não estavam maduros para dar aquele passo, também viu que o executivo, que supostamente bastante qualificado, não tinha bala na agulha para ocupar a posição com alto salário. Ele foi demitido. Vale ressaltar uma coisa aqui bastante interessante, que no início da sua empresa e da sua carreira, ele tinha um certo sentimento pelos seus funcionários e dificilmente ele falava-se em demissões. E quando falava, nós vimos aí a história do gafanhoto, que ele teve dificuldade devido ao apego que ele tinha emocional com os seus colaboradores. Já aqui, nós vemos ele muito mais maduro e agindo mais racionalmente do que emocionalmente, o que, na verdade, favorece bastante o empresário em seus negócios. Continuando, assumiu tudo, preparou sua equipe entre 2007 e 2009. Abriram mais de 100 escolas, dobrando o tamanho da sua empresa. Sua estadia na Austrália mudou sua visão do negócio que havia criado. Pôde trabalhar com mais estratégia e ampliar sua visão de mercado com relação ao seu negócio. Já em 2009, depois de tudo consolidado, já estava certo de que poderia sair novamente para outro país. O time já estava maduro, todos muito confiantes e tudo consolidado. Decidiu então ir para Orlando, mais perto. A economia dos Estados Unidos não andava nada boa, o que não tinha nada a ver com o seu negócio. Pelo contrário, isso foi muito bom para ele, já que seus objetivos àquela altura eram 2. E esses 2 objetivos nós vamos ver aqui como ele traça. 1. A gestão à distância, seu primeiro objetivo. Precisava retomar o projeto que atribuía valor aos negócios que havia fundado, validando nosso modelo de negócio e institucionalizando nossa companhia. 2. A segurança para a família. Já em 2009, mesmo sem ter uma fração da expressão pública que tenho hoje, percebi que em pouco tempo ficaria muito conhecido como um empresário em todo o país. E com 2 filhos pequenos na época, não me sentia confortável com a segurança pública no Brasil. Ficaria bem mais tranquilo se eu tivesse um refúgio em Orlando, dando mais segurança à família, enquanto eu pudesse viajar livremente ao Brasil para empreender o nosso negócio. Claro, eu não tinha a menor ideia do quanto eu estava certo. Não somente pela minha exposição, que realmente se tornaria ainda maior depois da expansão da geração de valor nas redes sociais, mas também pela segurança pública ao Brasil,
que se deterioraria bastante na década seguinte. Entre 2006 e 2009, logo percebi que o time estava azeitado, estava maduro. Nossos processos estavam bem organizados e eu, mesmo morando em Curitiba, já não estava presente como fundador operacional. Eu já era um visitante em minha própria empresa. Isso tornou minha mudança para Orlando no final de 2009 natural e sem traumas, sem que fosse necessário mudar muito a minha rotina. Tudo se refletiu no resultado de forma imediata. Isso me deu segurança para comprar uma casa em Orlando, planejar mudança de uma maneira mais definitiva, estudar as melhores escolas para os meninos, até planejar um novo filho. Afinal, nossa mudança para Orlando, dessa vez, representava uma decisão de longo prazo. O que eu não sabia é que o meu longo prazo duraria pouco mais de 3 anos. Esse foi o tempo para imprimirmos um crescimento sem paralelo em nossa história. Saltamos para quase 400 escolas nesse período, dobramos mais uma vez, o que resultou na venda da WhatsApp em fevereiro de 2013 para um grande grupo de educação brasileiro por quase R$1 bilhão. Logo depois da venda, seguimos para Barcelona, onde moraríamos até seguirmos para Londres e finalmente nos fixarmos em Portugal por mais 3 anos. Até que, em agosto de 2016, retornamos aos Estados Unidos, ou seja, em 2013 saía dos Estados Unidos, tendo vendido a WhatsApp e seguindo para um novo destino, Europa. Viajei para Barcelona sem qualquer empresa para chamar de minha e sem qualquer executivo para me ligar e me contar um problema. Na teoria, eu estava livre, leve e solto, pronto para um período sabático. 3 anos e meio depois, apenas 3 anos e meio, eu retornava para casa em Orlando, tendo comprado um clube de futebol, construído um estádio, tendo fundado o meusucesso.com, recomprado a WhatsApp e lançado 2 best-sellers. Parece que o período sabático foi bem tranquilo. Institucionalizar a empresa, ou seja, despersonalizá-la, tirando a imagem de dependência de seu fundador, geraria valor, e gerou. A venda nesse patamar foi resultado desse conjunto: crescimento, resultados e institucionalização. Todo projeto que começou na Austrália e que se consolidou nos Estados Unidos. Agora fazia mais sentido para muitos que se perguntavam o porquê de tantas mudanças num curto espaço de tempo. E se eu tivesse desistido dessa tal gestão à distância, porque ela não foi bem sucedida na Austrália, quase nos gerando grandes prejuízos? E se eu tivesse limitado as minhas fronteiras e não estivesse aberto para expandir para fora do Brasil? O que me tiraria de minha zona de conforto em Curitiba, em minha sala linda, de dentro do prédio lindo que tínhamos acabado de construir? Não é raro que empresários fiquem apegados a coisas minúsculas, valorizando pequenas conquistas, agarrando-se a elas em vez de olharem para frente. Parece aquela senhorinha que coloca potes de maionese ou o tiozão que faz coleção de revistas semanais e depois de 20 anos tem um enorme espaço dentro de casa só para guardar quinquilharias empoeiradas que não servem para mais nada. Eu me pergunto quantos empresários perdem a oportunidade de valorizar o seu negócio de forma significativa porque ficam presos às necessidades de controle do negócio que fundam, limitados à necessidade de poder, somada ao comodismo dos dividendos, perdem a chance de jogar um novo jogo e fazer com que a sua equipe e toda a companhia cresçam. Logo, desapegar-se não significa desprezar o passado, mas valorizar o futuro, sempre na certeza de que o melhor ainda está por vir.
definitivamente apostar na institucionalização e desenvolver minhas habilidades para gerir uma grande empresa à distância com a mesma performance como se eu estivesse presente me proporcionou vários benefícios. Primeiro, a venda da companhia por um valor relevante para um grande grupo. Segundo, maior liberdade e qualidade de vida para organizar minha rotina perto de minha família. Terceiro, fortalecer uma visão de outsider, a minha capacidade estratégica em que me intoxicasse com a operação. Quarto, maior oportunidade gerada para meus executivos que ganharam mais espaço para atuar. A saga da gestão à distância, que se iniciou em 2005 na Austrália e teve um final feliz em 2013 com a venda da companhia, angariou resultados mais rápidos e efetivos do que eu imaginava. Não posso negar que, além de lucrativa, toda essa aventura foi extremamente excitante para todos nós. Luciana e eu sempre tivemos a visão de que a vida é curta e, mais do que bens materiais, todas as experiências que colecionamos tiveram e ainda têm um valor incalculável. Mais do que isso, aprender a gerir uma empresa à distância nos proporcionou liberdade, o que valeria muito mais do que simplesmente entupir a nossa conta bancária. Porém, não posso negar, o mais interessante nisso tudo é que ter aprendido a gerir à distância, além de nos trazer muita liberdade, também deixou nossas contas bancárias bem gordinhas depois da transação de 2013. Nunca gostei da frase "quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro", mas nesse caso ela fez um pouco mais de sentido, porém eu faria uma correção: quem trabalha errado não tem tempo para ganhar dinheiro. Não valemos pelo conhecimento que temos, mas sim pelo que somos capazes de produzir com o conhecimento que temos. Além disso, a cada aprendizado podemos evoluir e produzir mais em menos tempo, ou seja, se em 1995 as 24 horas de meu dia eram destinadas a cuidar apenas de uma escola, em 2013, quando vendi a empresa, nas mesmas 24 horas eu cuidava de quase 400 escolas. O que mudou? Eu mudei, evoluí minha capacidade de liderança e gerir à distância fez parte desse conjunto de novas habilidades que fizeram com que eu produzisse mais nas mesmas 24 horas. Então, você pode imaginar o que penso sobre pessoas que dizem que não realizam isso ou aquilo por falta de tempo. Eu penso que elas ainda não aprenderam sobre o seu próprio potencial. Uma dica: não use a justificativa da falta de tempo. Assuma que você não priorizou o que não está a fim de fazer. Afinal, se falta de tempo fosse justificativa para você não tirar os seus projetos do papel, somente os desocupados teriam sucesso. Fazendo uma ressalva aqui e colocando uma parte das escrituras no que diz aqui: quem trabalha errado não tem tempo para ganhar dinheiro. Não valemos pelo conhecimento que temos, mas sim pelo que somos capazes de produzir com o nosso conhecimento ou com o conhecimento que temos. Em Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso parte mais para uma área da vida espiritual. No entanto, toda a palavra de Deus, toda a Escritura, a Bíblia, ela tem conhecimentos e ensinamentos para todas as áreas da vida do ser humano. Então, se você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem aí poder para você fazer tudo aquilo que você quer de forma sábia e inteligente, fazendo assim as suas escolhas sempre assertivas. Já em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, precisamos adquirir conhecimento para não sermos destruídos. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, assim está escrito: assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha.
E veio ventos e tempestades e bateu contra ela e não a pôde derrubar. O que isto significa? De nada vale todo o conhecimento que adquire se você não sabe usá-lo ou se você não coloca em prática e não faz bom uso desse conhecimento. Então, todas as pessoas que não prosperam ou deixam de prosperar ou fracassam ou sofrem qualquer tipo de adversidade na vida e não conseguem vencê-las, superá-las, é porque ou não tem conhecimento ou não está sabendo fazer uso do conhecimento que possui. Dito isto, um grande abraço para todos vocês e até o próximo capítulo.